verdadeiro significado da Páscoa. É bom isso, talvez você já tenha ouvido, mas ainda que você já tenha ouvido, isso é bom para que você possa lembrar disso. E se você ainda não ouviu, é bom porque o ensinamento vai trazer uma clareza para você. E você vai poder entender algumas coisas dentro de uma clareza diferente. E eu, na verdade, assisti um vídeo essa semana muito legal e muito explicativo, né? É simples, direto. E a pessoa que elaborou esse vídeo, ela está aqui com a gente, né? E eu queria que o nosso querido Jorgito, ele pudesse explicar aí para a gente o verdadeiro significado da Páscoa, para que a gente pudesse entender e ter um pouquinho mais de clareza sobre essa verdade. Jorgito, se você puder fazer isso e Amém. explicar para a gente algumas coisas que você gravou ali naquele vídeo, acho que seria muito bacana hoje. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia a todos. O áudio tá bom, né? Em primeiro lugar, rapidinho... Alto e claro. Obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, gostaria, se você quer aprofundar nesse assunto, tem os devocionais do Day to Day, que durante toda essa semana foi divulgado, e com base nesses devocionais, naquilo que cada um escreveu, a gente desenvolveu esse vídeo para poder explicar o verdadeiro significado da Páscoa. Então, vamos lá. Para ficar didático, a gente pode dividir a história da Páscoa em 3 acontecimentos, sendo que 2 desses acontecimentos já ocorreram e um vai ocorrer. Então, para explicar a origem da Páscoa, a gente tem que fazer uma viagem na história e ir até o livro de Êxodo, capítulo 12, que lá é celebrada a primeira Páscoa. Então, só para contextualizar, o povo de Israel, os hebreus, eles estavam escravos no Egito e Deus ele quer libertar o povo dele dessa escravidão. E Deus ele levanta Moisés para fazer isso e Moisés ele se torna, né, o grande líder de Israel e ele faz com que o povo ele saia do Egito. Mas para isso Deus ele libera 10 pragas sobre o Egito. E a Páscoa ela ocorre justamente na última praga, que era a mais terrível de todas, que era a morte dos primogênitos. Então, Deus nós podemos ler ali em Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 5, diz assim: o animal escolhido deverá ser um cordeiro, ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido, até a tarde do 14º dia do 1º mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro, ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nesse dia mesmo, à noite, assarão carne no fogo e comerão acompanhada de folhas verdes amargas e pão sem fermento. Então, Deus ele institui a Páscoa a partir desse capítulo, que é muito importante, Êxodo capítulo 12. Os judeus, eles comemoram a Páscoa até hoje dessa forma, com exceção do cordeiro, porque como o templo ele está fechado, eles não podem mais sacrificar o cordeiro. E os hebreus, eles fazem tudo conforme Deus ele tinha falado para Moisés, e eles celebram a primeira Páscoa dessa forma, com ervas amargas, que representa o tempo da escravidão, o pão sem fermento, que vai representar
que eles deveriam sair dali com pressa, porque eles tinham que fazer aquela refeição com rapidez, porque no dia seguinte, ao amanhecer, eles já saíam para ser livres da escravidão, então tinha que ser algo rápido, eles tinham que estar prontos, com as malas prontas, vestidos, e porque eles tinham que passar o sangue nos umbrais das portas, né, nas laterais e em cima das portas, porque o espírito da morte ia passar pelo Egito, e nas casas que tivessem marcadas com sangue, o espírito da morte ia passar sobre essas casas, não ia matar os primogênitos que eram filhos dos hebreus. Por quê? Porque ia ter a marca do sangue nas portas. Então, esse é o significado da palavra Páscoa, que significa passagem ou travessia. Ou seja, que o espírito da morte ia passar por cima das casas que tivessem marcadas com o sangue. E, de fato, foi isso que ocorreu. Tudo que o Senhor tinha falado por meio de Moisés e de Arão, ocorreu de fato e foi celebrada a primeira Páscoa ali em Êxodo capítulo 12. Mas Deus, ele faz um estatuto perpétuo que, a partir daquele momento, a Páscoa ela deveria continuar sendo celebrada. E muitos anos se passaram, nós estamos, né, hoje, e a Páscoa ela continua sendo celebrada. Infelizmente, muito do significado real dela, da origem dela, foi se perdendo ao tempo, e é importante a gente resgatar todos esses valores, todos esses princípios que Deus ele instituiu. Então, ali em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 26, diz assim: então seus filhos perguntarão, o que significa essa cerimônia? E vocês responderão, é o sacrifício da Páscoa para o Senhor, pois ele passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e embora tenha abatido os egípcios, poupou nossas famílias. Então todos os que ali estavam se prostraram e adoraram. Amém? Então esse é o primeiro acontecimento, ali em Êxodo capítulo 12, que mostra a origem e o significado da palavra Páscoa. E talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com Jesus? O que essa Páscoa comemorada, celebrada ali em Êxodo capítulo 12, tem a ver com Jesus? Bom, Jesus, ele se torna o nosso Cordeiro Pascal, está ali em 1 Coríntios 5, versículo 7. E olha só o que fala em Hebreus 10, versículo 1. A lei, o Antigo Testamento, a lei que é o Antigo Testamento, constitui apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si mesmas. Então, tudo aquilo que ocorreu ali em Êxodo capítulo 12 era apenas um vislumbre, era uma antecipação de tudo que estava por vir. E no mesmo capítulo, Hebreus 10, no versículo 9, diz assim: então acrescentou, aqui estou para fazer a tua vontade. Ele cancela a primeira aliança, a fim de estabelecer a segunda. Pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, de uma vez por todas. Então, a antiga aliança, né, que é a lei de Moisés, ela foi substituída pela nova aliança em Jesus. E Jesus, ele tem uma nova forma de celebrar essa festa, de celebrar a Páscoa do Senhor. E ele institui algo muito importante, que nós celebramos pelo menos uma vez por mês nas nossas igrejas, né? Os cristãos, eles celebram na igreja, que é a ceia do Senhor. Então, a origem da Páscoa, ela também traz a origem da ceia do Senhor com Jesus. Então, em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 13, diz assim: eles foram e encontraram tudo como Jesus tinha dito, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Quando chegou a hora,
Jesus e seus discípulos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. E a partir do versículo 16, ele diz como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Pois eu lhes digo, agora que não voltarei a comê-la, até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disso, tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei o vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu e deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, e que está derramado como sacrifício por vocês. Então, nós percebemos que os símbolos da Páscoa judaica era uma antecipação, uma prefiguração do símbolo que foi depois trazido por Jesus. E o sangue passado nos umbrais da porta é o sangue de Jesus. Então, talvez a gente possa se perguntar onde foi parar, né, na Páscoa cristã, o cordeiro. Por que a gente não celebra mais a Páscoa com o cordeiro? Porque nós cremos que o cordeiro ele já foi morto de forma definitiva, que é Jesus, que é o sacrifício definitivo. Então, as ervas amargas, elas foram substituídas pelo vinho, que é doce. E o cordeiro foi substituído pelo pão. Então, em João 6, versículo 51, diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão, o que eu oferecerei para que o mundo viva, é a minha carne. Então, olha só, Jesus ele fala que o pão que nós utilizamos na ceia é a carne dele, e o vinho é o seu sangue. E em 1 Pedro 2,24 diz: ele mesmo carregou nossos pecados, e em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Então, tudo isso que a gente está lendo, todas essas verdades, elas trazem para nós o verdadeiro significado da Páscoa, que foi estabelecido por Jesus e por seus discípulos. Depois Paulo ele volta a reforçar tudo isso que Jesus trouxe. Infelizmente, nós focamos na Páscoa mais no significado do ovo de Páscoa, do coelho, mas isso não tem nada a ver com o significado real e com a origem da Páscoa. Então, é importante que nesse dia a gente relembre e visite todos esses versículos, todo esse significado real da Páscoa, para que a gente venha cumprir esse mandamento e toda essa festa, essa celebração maravilhosa estabelecida por Jesus. Primeiro por Moisés e depois por Jesus na nova aliança. Então, na Páscoa, nós celebramos a nossa redenção, o perdão dos nossos pecados. E é a melhor, né, das boas novas que existe, porque sem esforço algum, nós, a partir da Páscoa, depois da Páscoa, Jesus realmente ele foi sacrificado, o Cordeiro foi sacrificado de forma definitiva, como nós lemos ali em Hebreus, e sem esforço algum, nós adquirimos a vida eterna. Então, a ressurreição de Jesus é o maior acontecimento da história da humanidade. Já parou para pensar se esse dia não tivesse ocorrido? Talvez hoje nós não estaríamos reunidos nessa manhã, talvez nós estaríamos mortos pelo poder do pecado e da morte, que iria ter um poder destrutivo em toda a humanidade.
mas glória a Deus que isso ocorreu, que foi o maior acontecimento na história. Então, como disse João Batista, em João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, nós falamos até agora desses dois acontecimentos na história, e até agora nós falamos do passado, daquilo que ocorreu. Por exemplo, a primeira Páscoa foi celebrada pelos hebreus no Egito em 1446 antes de Cristo. Ou seja, aproximadamente 3.500 anos atrás. E a morte e a ressurreição de Jesus ocorreu há aproximadamente 2.000 anos atrás. Então, até agora, nós falamos do passado, de dois eventos importantíssimos na história, mas a Páscoa, ela também é uma profecia. Ela também traz uma revelação daquilo, dos dias que vão ocorrer, dos dias futuros, de eventos futuros. Então, a maioria das revelações da Bíblia, elas tratam, elas vêm de forma progressiva. Então, Deus, ele começou ali em Moisés, trazendo um significado da Páscoa. Em Jesus trouxe um significado ainda maior para a Páscoa, um significado ainda mais completo, uma revelação mais completa. Mas no livro de Apocalipse, a gente tem uma revelação ainda mais completa do sacrifício de Jesus e da Páscoa. Então, vamos ler ali em Apocalipse, capítulo 5, a partir do versículo 2. É um trecho das Escrituras muito bonito, maravilhoso, é um dos meus prediletos, que diz assim: vi um anjo poderoso que perguntava em alta voz: quem é digno de romper os selos do livro e abri-lo? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, isso é João relatando, pois não se encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciãos me disse: não chore, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os selos, e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que agora estava em pé entre o trono e os 4 seres vivos, e no meio dos 24 anciãos. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que representavam 7 Espíritos de Deus, enviados a todas as partes da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do povo santo. E entoavam um cântico novo com essas palavras: tu és digno de receber o livro e abrir os selos e lê-lo, pois foste morto, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Esses somos nós. Tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também dos seres vivos e dos anciãos. Cantavam com forte voz: digno é o Cordeiro, que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então, Jesus, ele só foi digno de abrir os selos do Apocalipse, que é algo, né, que a gente aguarda a vinda de Jesus, a vinda do Cordeiro. Ele só vai ser digno de abrir os selos do Apocalipse. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro Pascal, porque ele morreu
e foi um sacrifício definitivo. Jesus Cristo vive, e ele morreu como um cordeiro, mas como lemos em Apocalipse, ele ressuscitou como um leão. Amém? Glória a Deus. Então, a morte e a ressurreição de Jesus foi como uma nuvem de amor, uma nuvem avassaladora de amor que encheu toda a terra e atingiu todas as pessoas, do passado, do presente e do futuro. Toda a terra, um dia vai ser um local onde Jesus e nós vamos reinar com ele, definitivamente, e vamos viver com ele na eternidade. Então, se você crê em Jesus, se você crê no Filho de Deus, você deve celebrar a Páscoa com o significado real que ela tem. Não importa se você vai comemorar a Páscoa com a sua família, com os seus amigos, ou sozinho, esse motivo é um dia de grande celebração. Nós temos que lembrar da morte, da cruz, mas nós também temos que lembrar do triunfo, da ressurreição de Jesus, que hoje ele vive como um leão, que ele vai reinar junto conosco, junto com os seus filhos na terra. Então, da mesma forma que nós não lembramos do casamento apenas no dia do casamento, que a gente venha, mas todos os dias, né, a gente lembra que é casado, que a gente venha celebrar a Páscoa, pelo menos uma vez por mês na Santa Ceia. E mais do que isso, que nós venhamos celebrar a Páscoa, a morte e a ressurreição de Jesus, todos os dias nos nossos corações. Lembre-se sempre, Jesus vive, e o seu reino jamais terá fim. E feliz Páscoa para todos. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa ter vivo dentro de nós o significado da Páscoa. A Páscoa não fala simplesmente de um Jesus morto e crucificado, mas a Páscoa, ela fala sobre um Cristo triunfante, um Cristo que ressuscitou e que está vivo e que está assentado à destra do Pai, num trono de autoridade, porque Cristo falou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É por isso que toda vez que você celebrar a Páscoa, você precisa entender que a Páscoa, ela não é um símbolo de morte, ela é um símbolo de salvação. A Páscoa é um símbolo de redenção. A Páscoa é um símbolo de restauração. A Páscoa é um símbolo de ressurreição. E é isso que o Espírito Santo, ele quer colocar dentro de você nessa manhã. Todas as pessoas estão com medo, todas as pessoas estão abatidas, todas as pessoas estão incertas, inseguras, por causa desse vírus que está na terra. As pessoas não sabem como que será o dia de amanhã. Elas talvez, aquilo que pensavam que ia passar rápido, já dura praticamente um ano, e as pessoas não sabem mais ao certo quando vai terminar e quando vai apagar, quando vai acabar. Mas eu quero te dizer que a Páscoa, ela nos lembra de que Jesus Cristo, ele é o símbolo da nossa verdadeira salvação. E Cristo está vivo, Cristo está triunfante, ele não foi pego de surpresa, ele não está com medo e ele não está acuado e intimidado, não, mas Cristo está vivo e ele está pronto para estabelecer a vitória. É por isso que às vezes a gente começa a ler algumas coisas do Antigo Testamento e a gente não entende. Quando você lê que aquele cordeiro foi morto e o sangue foi passado nos umbrais das portas, eu quero te dizer que Jesus Cristo, ele foi morto e o sangue de Jesus está marcando os umbrais da sua porta, os umbrais da sua casa, e em nome de Jesus,
o anjo da morte, ele vai reconhecer a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Porque ainda que o nosso corpo, ele morra, a nossa esperança, ela não está só aqui nessa terra, a nossa esperança é eterna, e a nossa vida, ela está guardada com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que constava em ordenanças e que nos era contrário. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias dos sábados. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Diga assim: sombras do que haveria de vir. Sombras do que haveria de vir. Porém, encontram-se em Cristo Jesus. É por isso que a celebração da primeira Páscoa, ela era só uma sombra profética do verdadeiro significado da última Páscoa, que foi celebrada ali entre Jesus e os discípulos. O que você precisa entender, e eu preciso entender nessa manhã, é que Jesus não apenas morreu por você, Jesus ressuscitou por você. Ouça isso no seu espírito. Às vezes o cristão fala: não, Jesus morreu por mim. Entenda isso. Ele não só morreu por você, mas ele ressuscitou por você. Diga isso: Jesus ressuscitou por mim. Eu quero que os seus olhos espirituais se abram nessa manhã e você enxergue a equação completa. Por quê? Porque a história da redenção da humanidade não é apenas a história da morte de Jesus, mas ela é a história completa. Ela é a história da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, porque o Espírito foi derramado sobre a terra. É bem verdade, lá em João 10:10, que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para que você tenha vida e vida em abundância. É por isso que a gente precisa enxergar a equação completa. A história da salvação é essa. A história da salvação não fala sobre nós encontrando Jesus, mas fala sobre Jesus nos encontrando. Por quê? Porque não foi você que achou Jesus, mas foi Jesus que achou. Ele saiu do mundo dele e ele entrou no seu mundo. É por isso que quando Jesus, ele morreu na cruz, lá em Mateus 27:50, diz assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus, ele entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu rasgou-se em duas partes, do alto a baixo. O véu significava a separação entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. E quando Cristo morreu, o véu se rasgou. Mas entenda uma coisa, ele se rasgou do alto a baixo. Ele começa se rasgando no céu e ele termina na terra. Por quê? Porque a história de Cristo não é você entrando em Jesus Cristo, mas é Cristo, ele entrando no seu mundo, é ele te encontrando. Não foi você que encontrou Jesus, mas foi Jesus que encontrou você, foi Jesus que entrou no seu mundo, porque Efésios 2, versículo 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe
do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Agora tem um todavia. Todavia é uma vírgula que Deus coloca, todavia é um mas que Deus coloca na minha história e na sua história. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, perceba uma coisa que eu quero te falar nessa manhã: não foi você que encontrou Jesus, não foi você que entrou em Jesus, mas foi Jesus que entrou no seu mundo, foi Jesus que entrou dentro do seu coração, foi o Espírito Santo que veio habitar dentro de você. Você é uma casa espiritual, você é o templo do Espírito Santo. E como que nós estávamos? Nós estávamos mortos. Essa é a nossa realidade. Então ele sai do mundo dele e ele entra no nosso mundo. Em Filipenses 2:6 diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. João 1,14. Aquele que era a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E agora, Filipenses 2:6, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então ele sai do mundo dele e ele entra no seu mundo. Isso é uma ilustração profética. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. É por isso que todos os meses a gente celebra o quê? A nossa Santa Ceia. A gente celebra essa Santa Ceia. Porque, como o Jorginho estava explicando para nós, para declararmos que nós estamos vivos com Cristo, que nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo e que nós estamos em comunhão com a vida. Lá em Gálatas 2:20 está escrito: fui crucificado com Cristo, Paulo estava falando. E já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É por isso que essa Páscoa, ela simboliza para nós uma passagem. É uma mudança. Cristo transformou as ervas amargas em um vinho novo. O primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho, em João no capítulo 2. Cristo, ele transformou o quê? O pão com fermento, que é o pão com pecado, em o pão vivo que desceu do céu. Por isso o Cordeiro, ele já não é mais símbolo da Páscoa, mas agora o símbolo da Páscoa é o pão vivo que desceu do céu. Então é esse o pão e esse o vinho que simboliza o quê? A carne e o sangue de Jesus Cristo. Porque a Páscoa, ela significa uma passagem. O povo de Israel estava escravizado no Egito. E nós?
Onde que nós estávamos escravizados? No nosso passado, nos nossos pecados, no nosso sofrimento, na nossa opressão, na nossa dor. Mas a Páscoa, ela é um tempo de passagem. Ela é uma mudança de estação. E eu quero te dizer nessa manhã que Deus, Ele está abrindo uma porta diante de nós nessa manhã. Em Apocalipse, no capítulo 4, ele diz assim: eis que olhei para o céu e vi uma porta aberta, e ele me disse, sobe para cá. E eu quero te dizer, existe uma porta, essa Páscoa, ela é um tempo profético, e como está escrito ali em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 11, o inverno já acabou, e a chuva já passou, as flores estão crescendo, e chegou o tempo em que os pássaros estão cantando nas árvores, a primavera chegou, e eu quero dizer profeticamente, o tempo de cantar chegou, porque a Páscoa, ela também acontece em uma mudança de estação, e Deus, Ele está mudando a estação na sua vida hoje. Eu quero declarar, o inverno já passou, como está escrito, os dias frios, dias de perdas. Por quê? Porque você está entrando numa nova estação. Eu creio profeticamente que Deus está virando uma chave. Eu não sei em qual estação que você estava, mas agora é um change point, é uma mudança de estação na sua vida hoje. Deus, Ele está trazendo uma mudança, e a transição do inverno para a primavera, ela simboliza a esperança. É por isso que a questão entre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, entre a sexta e o domingo, houve um sábado, existe um começo, um meio e um fim. E talvez você está ouvindo essa palavra e você pode estar dizendo, mas Vini, como que essa estação está mudando? Eu quero te dizer, creia nessa palavra profética. Por quê? Porque talvez dentro de você e talvez dentro de mim existem túmulos ainda. Talvez dentro de nós existem ainda o quê? Coisas que morreram dentro de nós, sabe? E eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã. Onde que tem túmulos dentro de você? Em que áreas da sua vida? Qual é a esperança que você teve que enterrar dentro de você? O que talvez está morto dentro de você? Se você olhar para dentro do seu coração, em que campo do seu coração que já não nasce mais grama? Que talvez o inimigo, ele tenha semeado dentro de você sementes de desesperança. Por quê? Porque o nosso mundo, ele é um mundo que ele é limitado na morte. O nosso mundo é um mundo cheio de túmulos. Sabe por quê? Porque o amor humano, ele termina na morte. Tanto que quando nós nos casamos, o que é dito? Até que a morte nos separe. Porque a morte é uma ruptura, a morte é uma separação. Quantas pessoas importantes elas já morreram e hoje elas não são mais nem lembradas. Mas eu quero te dizer, esse é o padrão terreno. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é um amor eterno, e de eternidade a eternidade, ele é Deus. E a morte, ela não pode separar. Romanos, no capítulo 8, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem do porvir, nem anjos, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O amor humano, ele termina na morte, mas o amor de Deus, ele é um amor eterno. É por isso que quando Jesus morreu, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, que é domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando:
umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, que havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido com roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontados. E ele disse: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Ele estava vazio. O que eu quero te dizer nessa manhã é que eu sinto como Maria Madalena, como Salomé e como Maria, as mulheres na igreja, elas simbolizam, as mulheres na Bíblia, elas simbolizam a igreja. E eu sinto Deus, Ele liberando uma palavra sobre a sua vida. Deus está visitando áreas da sua vida, áreas dentro de você que estavam mortas. Deus está visitando aí os sepulcros que estavam ali depositados dentro de você. Áreas, sementes de desesperança. Por quê? Porque hoje é um dia de ressurreição. Porque ele entra no meio da sua morte e ele te arrasta com ele para o lugar da ressurreição. Eu não sei dizer o que talvez tenha morrido dentro de você. Eu não sei quais sejam as áreas da sua vida que estejam em desesperança. Mas você pode responder isso para mim. Talvez nessa manhã, se você puder fechar os seus olhos e olhar para dentro de você e fazer essa pergunta: onde estão os túmulos dentro de mim? Qual que é a esperança que eu tive que enterrar? O que está morto dentro de mim? Qual é o campo do meu coração que não cresce mais grama? Eu quero te fazer uma pergunta. Fala isso para Deus hoje. Fala isso para Ele hoje. Fale isso para o Senhor hoje. Fala: Senhor, eu tenho esse túmulo dentro de mim. Eu tenho essa área da minha vida. Eu tenho essa semente de desesperança. Senhor, eu estou carregando isso dentro de mim. Porque, em nome de Jesus, esse é um domingo de ressurreição. Esse é um domingo de salvação. Esse é um domingo de vida. A história da Bíblia é uma história de ressurreição. A história da Bíblia é uma história de vida. Ah, meu irmão, a história da Bíblia é essa história. É por isso que quando Jesus ele encontra com Lázaro, ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou a filha de Jairo. Deus, ele está entrando em áreas mortas da nossa vida, áreas mortas. Deus está entrando nos nossos sepulcros e ele está nos arrastando para fora. Da mesma forma que você é crucificado com Cristo na cruz, você se torna um com ele na morte, e ele te arrasta para a vida, ele te arrasta para o lugar de ressurreição, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Por isso eu quero profetizar isso sobre a sua vida agora. Se você puder, levante as suas mãos agora, porque esse é um domingo de profecia, esse é um domingo de ressurreição, esse é um domingo de verdade. Deus, ele está entrando, então vai contando para Deus, fala: Deus, essas áreas da minha vida, esses sepulcros, essas áreas da minha vida aqui, essas áreas da minha vida aqui, essas áreas eu coloco diante de você, e ele vai entrando na sua morte, e ele vai te arrastando, ele vai te arrastando, ele vai te arrastando, ele vai te arrastando para a vida. Não, eu quero te dizer, em nome de Jesus, esse sepulcro, ele ficará vazio, esse sepulcro, ele ficará vazio, como Paulo disse
Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Em nome de Jesus, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Eu quero declarar sobre você nessa manhã. Você não está aqui nessa live por acaso, você não está aqui nesse lugar por acaso, mas Deus, o Espírito Santo te trouxe aqui, e eu quero declarar isso. Oh, Espírito Santo, visita os sepulcros da sua vida hoje, as áreas mortas da sua vida, ministérios mortos hoje, você que estava vivendo uma morte espiritual, um chamado morto, você que estava atrofiado espiritualmente, eu quero declarar vida, eu declaro vida sobre o seu casamento agora, em nome de Jesus. Você disse, não tem mais esperança, não tem mais jeito, então eu quero declarar sobre essa semente da desesperança. O inverno acabou, a primavera chegou e o tempo de cantar chegou. Sim, o tempo de cantar chegou. Ouça os pássaros cantando. Essa semente, ela vai brotar, ela vai brotar, ela vai brotar. Como está escrito, ainda que a raiz, a árvore tenha sido cortado e o tronco esteja no chão, ao cheiro das águas brotará, brotará, brotará. Todo mundo está olhando e está falando, não tem mais jeito, não, já está morto. Eu quero te dizer, a pedra foi removida, o espírito de ressurreição e vida que estava naquela tumba, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, como é que está escrito lá em Atos 10:38, é o mesmo Espírito está sobre você agora. Recebe ressurreição, recebe vida agora, recebe esperança sobre o seu casamento, recebe esperança agora sobre o seu físico, recebe esperança sobre o seu chamado, recebe esperança, em nome de Jesus, você vai frutificar, você já foi usado por Deus, você já foi usada por Deus, e em um determinado momento da sua vida, algo parou, algo emperrou dentro de você, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus ele entra agora, e ele começa a te arrastar para fora, ele te arrasta da morte para a ressurreição, em nome de Jesus, sinta uma unção agora, sinta o mover do Espírito Santo agora sobre a sua vida, e recebe agora, sobre cada família que está aqui comigo, nessa manhã, recebe agora, eu libero isso nesses lugares da sua vida. Você falou, não, aqui nunca mais vai nascer grama, aqui, nesse terreno da minha vida, nunca mais será verde, mas eu quero profetizar, o Senhor é aquele que faz o deserto reverdecer, assim como a palavra dele diz, e você fala assim, não, eu sou estéril nessa área, mas eu quero te dizer, canta alegremente, estéril, é isso, quebrada toda a esterilidade sobre a sua vida. Eu quero declarar toda palavra de maldição e toda palavra de sentença lançada contra a sua vida, que você não ia dar certo, que você não ia viver. Eu quero declarar em nome de Jesus que todas as mentiras do inimigo lançadas sobre a sua vida, elas estão quebradas hoje em nome de Jesus. Espírito de ressurreição e vida, visita os teus filhos e filhas, é chegado o reino de Deus, meu irmão. Deus te chamou, Deus te levantou, e Deus, ele está preparando a noiva dele, a igreja dele vai se levantar nesses dias, em nome de Jesus, ele entra nesses sepulcros, e ele te arrasta para fora. Ele está falando, Lázaro, vem para fora. Ele está falando, Tabita, levanta. Ele está falando com você, ele está tocando você, como ele tocou o filho da viúva de Naim, e ele levantou imediatamente. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, levanta, meu irmão, levanta, minha irmã. Hoje é
domingo de Páscoa, é uma mudança de estação. Deus está virando uma chave, virando uma chave, virando uma chave. Você está entrando numa nova estação. Você vai começar a ver que nessa próxima semana, algumas coisas vão começar a ser liberadas, algumas portas vão começar a ser abertas. Porque é uma mudança de estação, é como se Deus, ele abrisse um portal, ele abrisse uma janela e você vai entrar. É um tempo de mudança na sua vida. Eu sinto isso no meu espírito, eu tenho essa impressão e eu imparto isso com vocês nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você nunca mais vai esquecer essa Páscoa, que você nunca mais vai esquecer o verdadeiro significado da Páscoa, porque você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Deus, e Ele transforma hoje, como está escrito em Oséias no capítulo 2, o vale de Acor, o vale da morte, em uma porta de esperança. Ah, meu irmão, é uma porta de esperança que Ele abre no meio da morte. Ele abre no meio da morte uma porta de esperança. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Como Agar, ela estava no meio daquele deserto e ela se afastou e ela falou: eu não posso ver o meu filho morrer. Talvez você esteja no meio de um deserto cheio de desesperança, mas naquele momento o Deus, ele escutou o choro do menino e o anjo do Senhor apareceu a Agar e os olhos dela se abriram e ela viu um poço. E eu quero dizer nessa manhã, no meio deste deserto da sua vida, brote, ó poço, brote, ó poço, brote, ó poço, em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é poderoso para transformar os desertos em mananciais de águas, e os desertos, eles reverdecerão, em nome de Jesus Cristo, em nome